eu preciso me ater um pouquinho sobre uma questão teológica que é importante para a compreensão de tudo que está acontecendo aqui dos patriarcas. Tudo. Então hoje eu vou me ater um pouquinho a isso. A gente precisa abrir a nossa mente para compreender, porque é fundamental o entendimento dessa crença que nós vamos estar estudando hoje, em nome de Jesus. Então eu deixo você bem à vontade, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pergunte. Hoje é o momento, em nome de Jesus. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potiferá, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nós temos aqui algumas comprovações bíblicas do que eu já vinha falando nas outras 9 aulas. Então vamos lá. Lembra que eu sempre falei que Faraó, ele não tem problema em reconhecer Javé. Eu vou dizer que o nosso Deus é o Deus Javé, sempre lembrando disso. Javé, Rafá, Elohim, Jeová, Yahvé, são todos sinônimos de nomes do nosso Deus. Eu costumo nomear de Javé, porque é a tradução mais original. A não ser que você queira falar em hebraico, Yahvé. Eu não gosto, eu prefiro falar Javé. Então, para você ter aí. Faraó não tinha problemas em reconhecer Javé, que é o Deus de Jacó, como sendo um Deus verdadeiro. Eu nem estou entrando ainda na folha, nem estou entrando. Então ele não tinha problema em reconhecer. Porém, era só mais um Deus que fazia parte do conjunto de deuses que havia na crença egípcia. Então, era só mais um. Muito claro, né? Tranquilo. Então, ele não tem problema. E qual é a grande questão que está aqui no verso 45 que o Sérgio leu para a gente aí? O faraó, ele chega e oferece uma mulher para José e fala: você vai casar com essa mulher. E quem é essa mulher? Ela é filha de um sacerdote de On. Certo? Não sei se é isso aí que está na sua tradução. Então, gente, analise.
As pessoas às vezes pensam, nossa, que lindo ver aquele filminho bíblico, nossa, olha, José foi bênção, e o povo egípcio ali aceitou o Deus Javé, o nosso Deus e tal, e ficou tudo lindo. Que nada, pelo contrário, ele aceita o Deus de José, o Deus Javé, mas de cara ele já fala, para a gente selar aqui a nossa amizade, a nossa parceria, você vai casar com a filha do sacerdote de On. On era um dos deuses da crença egípcia, do panteão. E mais, On era um dos deuses de clero baixo. Ou seja, ele pega a filha de um sacerdote, de On, que é um falso deus, mas que para ele é verdadeiro. Então você entende o embrulho, o detalhezinho teológico que está no texto? Ou seja, não houve conversão de Faraó. Jamais aconteceu isso. Tanto que quando ele morre, o Deus Javé, que é o Deus de José, cai em descrédito. E aí o povo é escravizado. Ou seja, de cara ele fala, olha, beleza, eu aceito o seu Deus, Deus Javé, mas você vai casar com a filha do sacerdote de On. E que escolha José tinha? Nenhuma. Não havia escolha nesse aspecto. Mas esse versículo, esse aspecto, mostra que ele aceita o Deus de José, o Deus Javé. Mas ele continua sendo politeísta e crendo nos inúmeros deuses que existem ali. Pega esse detalhe teológico, porque você vai ver mais para frente, porque quando esse faraó morre, há um problema na descendência de José. Percebe? Esse detalhe faz a diferença. Amém? Restituição. 4 coisas que o Sérgio leu ali do versículo 42 ao 44. Faraó deu o anel selo. Na tradução mais original vai estar anel selo, verso 42. Fez um desfile no carro, colocou um cordão de ouro e deu a roupa. Devolveu o quê? O que lhe foi tirado aos 17 anos? A túnica, que representava, lembra que eu falei lá na outra aula? A autoridade que ele teria sobre os irmãos. Foi-lhe devolvida a túnica, que representava na cultura antiga a autoridade. Faraó tirou o anel, o selo, que representava a autoridade. Então lhe foi restituído e foi cumprido o que Deus falou lá atrás no sonho, na visão. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Restituiu. Isso aconteceu com ele. Ou seja, restituiu no sentido de a capa, a túnica voltar para ele. Isso eu não coloquei muito no texto porque é mais pastoral. O que eu coloquei aí mais é a questão teológica para a gente guardar, que eu vou entrar já. Então houve essa restituição. Por que restituição? Porque o pai já havia lhe dado a túnica e foi tirada. Porque depois, quando ele foi para Potifar, ele tinha a túnica e aí alguém tirou a túnica dele também. Lembra? E aí na prisão, ele também tinha vestidura de autoridade. Alguém tirou isso porque ele foi esquecido lá na prisão. Então durante 3 vezes, a autoridade natural dele foi tirada. E agora Deus restitui por mãos do homem mais poderoso da terra. Olha que interessante. Porém, guarde isso, é muito importante, esse ponto teológico. Faraó não se converteu ao Deus Javé. Pelo contrário, ele aceita, mas de cara já afronta José, mandando ele casar com a filha do sacerdote de On. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha
de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia aos egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, atribuiu José todos os celeiros e vendia aos egípcios. Parte a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Tem pontas soltas nesses 10 versículos que eu vou tratar mais para frente. Hoje eu preciso fechar um arco que eu venho falando desde a primeira aula. Então, 9 aulas, eu vou fechar o arco hoje, nesse aspecto teológico que eu vou tratar aqui. Algumas pontas soltas eu vou tratar na aula 11 e na aula 12, do que o Adelmo acabou de ler. Mas, em resumo, cumpriu-se. Ele se tornou um homem poderoso, ele se tornou um homem justo. Já falei da questão da venda na semana passada, que era necessário vender para manter a máquina girando, senão haveria uma crise estatal, né? Já trabalhamos isso. Mas há pontas soltas aí da questão dos filhos dele com essa mulher, que eu vou tratar mais para frente na aula 11 e 12. Mas a profecia se cumpriu. Será? Vamos tratar disso hoje. Hoje o tema da aula é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uma das doutrinas pilares do cristianismo, das igrejas reformadas e dessa igreja que fazemos parte. Precisamos entender a doutrina do livre-arbítrio. Essa é uma das doutrinas que Lutero, quando rompe com a Igreja Católica, e ele cola as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, consta. Ou seja, a reforma protestante, além de muitas coisas, tem a base no livre-arbítrio. E todas as igrejas, com exceção de uma, que se você quiser depois eu te falo no particular, não na aula aqui, para não ir para a internet, eu te falo que não crê nessa doutrina. Tem uma aqui na cidade, abençoada, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Mas todas as outras creem no livre-arbítrio, que é a capacidade de você escolher. Antes de eu entrar nisso, eu preciso introduzir o assunto falando da resiliência de José. O que é resiliência? É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou mudanças. Isso é o dicionário. Ou seja, uma pessoa resiliente, ela toma paulada, ela cai, mas ela sabe que tem um projeto, que tem um plano, e ela continua naquilo sem olhar para fracassos anteriores. Isso é uma pessoa resiliente. Quem acha que José era resiliente? Levanta a mão. Com certeza, e muito. Teimoso também, obviamente, porque cria na palavra, muito bem colocado. Porém, tem um detalhe. A resiliência de José o levou a conquistar a vontade de Deus. Eu vou ler rapidamente. Os processos de José, os processos que José encarou e venceu através da sua fé e de sua resiliência o levaram a conquistar a exata vontade de Deus. Ponto. Mas, e se José tivesse desistido ou fraquejado no meio do processo? A exata vontade de Deus não aconteceria. Ele teria de recomeçar de onde parou ou de antes de onde parou, dependendo do que Deus entender.
ou Deus escolheria outra pessoa para governar o Egito e, consequentemente, a questão da fome mundial. Precisamos falar do livre-arbítrio, porque José usufruiu de maneira boa. Por isso que eu gosto de José. José, na minha concepção, no Antigo Testamento, teologicamente falando, depois que eu estudei teologia, entendi melhor, ele foi um dos poucos que alcançou a vontade exata de Deus. Ou seja, não teve deslizes, não teve recomeços no processo. Alcançou a vontade exata. Eu poderia citar deslizes de Elias, deslizes de Eliseu, e por aí vai. Deslizes de Jonatas, deslizes de Davi, que muitos você conhece. Mas eu quero que você grave essa palavra. José foi o único, ou um dos únicos, claro que há outros menores, que se eu citar talvez você não vai conhecer, mas um dos únicos, mas entre os grandes da Bíblia, grandes narrativas, que conseguiu alcançar a vontade exata de Deus. Por que exata? Porque não teve recomeços no processo dele, não teve paradas, não teve erros. Teve momentos de imaturidade que eu tratei em outras aulas, mas o processo, não houve pecado, não houve interrupção. Ele usou o livre-arbítrio dele para continuar no processo. Lembra que eu sempre falo que Deus traça uma linha reta. E eu e você, o que a gente faz? Cria tangentes. Eu sempre vou falar isso, porque nós temos a capacidade de criar linhas alternativas. Como diria uma boa pessoa que gosta de filme, uma linha temporal que não era para ter sido criada, que era para continuar aqui. E nós, como cristãos reformados, especialmente na Igreja Metodista, a gente entende que nós estamos livres para criar essas linhas e dar esses problemas. Deus dá essa liberdade. Chama-se livre-arbítrio. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos entender? Vamos estudar isso aí para a gente aprofundar. Deus escolhe, Ele traça um caminho, traça a vontade dele. Mas José alcançou a vontade exata. Abraão não. Lembra que eu falei de Abraão, que também cometeu deslizes, e teve Ismael, que abriu uma linha temporal complicadíssima? Era para isso ter acontecido? Não. Lembra agora da próxima geração? Isaac não fez, mas a outra que foi Jacó, que tudo que eu citei era para ter acontecido? Não. E aí ele criou Esaú, criou essa inimizade, que já vinha do avô com Ismael, junta isso, dá esses povos querendo brigar até hoje. Não era para isso ter acontecido no plano original de Deus. Obviamente que Abraão foi levantado para ser o pai de uma grande nação e se cumpriu. Obviamente que Isaac e Jacó foram levantados como patriarcas e se cumpriu, porque é o plano de Deus. Mas eles, no processo, por isso que eu tenho falado muito disso nas redes sociais também, no processo, eles dificultaram, atrasaram e modificaram o que seria a vontade suprema, exata de Deus. Você já parou para pensar na tua vida o quanto que você já dificultou, atrasou, modificou o que seria a vontade exata de Deus? Muito. É que Deus é misericordioso e o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. A não ser que a coisa seja tão feia assim, que depois eu vou trabalhar isso. Então, o livre-arbítrio é a doutrina que nos concede poder para tomar decisões e escolher ou deixar de escolher segundo nossa própria vontade. Até a salvação pelo nosso Senhor Jesus passa pelo livre-arbítrio. Vamos ler os versículos, eu coloquei todos eles aí. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. 1 Coríntios 10:23. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, se a gente analisar já o primeiro versículo que Cristo fala, ele fala, olha, eu estou à porta e bato. Se, conjunção adversativa, original do grego também, se fizer a tradução, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se. Outra coisa, tudo é permitido, ou seja, Deus ele dá o poder para você que você pode tudo.
é muito clara a fala de Paulo aos Coríntios. Você pode tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Convém, na tradução original, ela não foi bem traduzida na língua portuguesa, mas a palavra que tem mais a ver é nem tudo tem a ver com a lei de Deus. Essa seria a tradução mais próxima, tá? Então, tudo é permitido, vírgula, mas nem tudo tem a ver com a lei de Deus. Essa é a tradução mais próxima do original. Ou seja, 2 versículos claros do maior teólogo e de próprio Jesus Cristo. Se você abrir a porta, eu vou entrar e você abre. Então, até a salvação passa pelo livre-arbítrio. Existe uma doutrina que diz que Deus já predeterminou quem serão os salvos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os salvos são aqueles que aceitam a Jesus. Por isso pregamos e evangelizamos, né? Entendemos que essa predestinação é uma heresia, não cremos nisso e não estamos abertos ao debate. Isso é teologia metodista, teologia reformada. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. O que o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas? Gente, Cristo já libertou vocês, então não se deixe levar pelo jugo da escravidão. Não volte para as práticas antigas. Ou seja, uma ordem. Cuidado para você não fazer besteira e não voltar para as práticas antigas. Mais um. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas esse versículo ele é chave para a gente entender. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É claro quando o apóstolo Paulo fala, gente, vocês têm liberdade. Então não use isso para fazer pecado. Não use isso para pecar. Ou seja, é muito fácil a gente pensar que Deus já determinou tudo, e se eu trair minha esposa, se eu roubei, se eu fiz isso, é porque Deus já permitiu e já determinou. Aí fica muito fácil. Percebe? E não é isso que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas. Ou seja, você tem liberdade para escolher. E para finalizar o último versículo, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O versículo já começa com uma conjunção adversativa. Se você confessar. Isso quer dizer que, Alexandre, Valéria, se você confessar, você será salvo. Se não, não será. A escolha é de quem? De quem? Minha, sua, nossa. Mas pastor, Deus não escolheu, Deus digamos assim, não chamou, não deu um chamado, não ungiu? Sim. Só que perceba, a história de José encontra a vontade exata de Deus. Vamos falar de outros, eu não coloquei aqui porque é muita gente, né? Vamos falar de Davi. Davi foi escolhido, não foi? Eu acho a história de Davi maravilhosa. Só que ele cometeu erros crachos. Ele foi lá, né, fez aquela questão com Batseba. Todo mundo sabe a história, né? Cometeu ali adultério, assassinato. E aí a espada veio para a casa dele. E aí o menino morreu. Tudo bem, depois consertou. Glória a Deus, aleluia. Teve Salomão. Muito bem. Mas olha só o nível de erro cracho que o homem de Deus, que o ungido, cometeu. Dificultou o processo. Pergunto, claramente depois dos versículos que a gente leu, isso era da vontade de Deus? Deus determinou isso? Jamais. Ele permitiu porque você tem livre-arbítrio. Mas ele não escreveu isso na linha original dele. Foi uma tangente que ele criou e Deus, na sua infinita misericórdia, resolve. Mas isso não era parte do processo. Como que um homem, na idade dele, ele faz um troço desse? Seria muito fácil teologar e dizer, não, mas Deus determinou, ele era só um coitadinho que estava trilhando a vontade pré-determinada do Pai. Nós não cremos nisso. Nós cremos no livre-arbítrio.
que eu e você temos que tomar cuidado para não fazer besteira. Porque não está pré-determinada tal besteira. Olha a escolha de Saul. Olha a escolha dele, eu acho maravilhosa, né? O profeta foi lá, ungiu Saul como rei, o primeiro rei, e aí no final da vida ele vai lá e consulta uma vidente, e praticamente se mata. Eu não sei se foi para o céu, foi para o inferno, não é problema meu, isso é problema dele. Mas é ungido, não é verdade? Olha só outra história que eu coloquei aqui, Jonas. Gente, todo mundo conhece a história de Jonas. A vontade de Deus suprema se cumpriu, sim ou não? Cumpriu. Sim, ele pregou. Pregou. Só que precisava dele ficar lá amaldiçoando os caras depois. Precisava disso. Quem conhece Jonas capítulo 4, depois que a vontade se pregou, até meu professor de Antigo Testamento falava que era o pior sermão do Antigo Testamento. Ele ficava andando em Nínive e falava em não sei quantos dias que era, né? Em 11 dias, 40 dias, não sei quanto. Em 40 dias Deus virá e destruirá Nínive. Em 40 dias Deus virá e destruirá Nínive. O pior sermão do Antigo Testamento. Mas se cumpriu. A vontade de Deus, quando acontece. Mas precisava acontecer tudo isso? Outro exemplo, João Marcos. Esse é o meu preferido no Novo Testamento. O estudo não é sobre João Marcos, então eu não vou ficar citando os versículos, senão a gente não caminha. Mas João Marcos, quando criança, estava com Jesus. Tem uma narrativa que você faz uma exegese, você faz uma interpretação. Nessa narrativa, Jesus, ele estava no lugar quando chegaram para prendê-lo e João Marcos saiu correndo, uma criança. E aí mais para frente, João Marcos aparece já na igreja de Antioquia e ele vai para a segunda viagem missionária. Lá na segunda viagem missionária, Paulo fala que ele era muito mole e ele volta para casa. E aí lá no final, Paulo fala para o pessoal, não é Timóteo, não é Tito, não é ninguém, chama João Marcos que ele me é útil. E aí você lê os livros dos pais apostólicos, que vem depois da narrativa bíblica, da história de José, entre outros, ele se torna o apóstolo no lugar de Paulo, o líder supremo da igreja. Caramba, como é que pode? Então, ele fugiu do processo. Viam que ele tinha chamado, mas ele fugiu. Só que a vontade de Deus era essa. E aí ele passou por um processo, isso não é narrado na Bíblia, né? Mas no final ele fala, traz ele porque ele é o cara, eu sinto que é ele, né? Eu sinto que é. E era. Mas ele fugiu do processo. E detalhe, ele viu Jesus cara a cara, nem Paulo viu. Então, gente, o que eu preciso fechar o arco hoje? Eu falei muito de Abraão, falei de Isaac, falei de Jacó, falei de José. Isaac, ele foi alguém que não há muitas narrativas. José foi alguém que conseguiu a exatidão dos processos e a vontade de Deus. Esse é José, dos 4 patriarcas. Isaac foi quase que irrelevante. José alcançou a exatidão e cumpriu o livre-arbítrio de maneira correta, com resiliência. Mas Abraão e Jacó, que é o primeiro e o terceiro patriarca, eles tiveram problemas nos seus processos e na sua condução do livre-arbítrio. E isso criou tangentes que nós temos problemas até hoje, que a gente trabalhou. E qual é a grande questão? Semana que vem eu vou fechar o arco, porque eu preciso deixar você curioso para a semana que vem, senão você não vem, tem que ficar curioso, curiosa. Mas eu vou trazer outros versículos que Deus ele fala que Ele não nos predestinou para a ira, Ele não nos predestinou para o pecado, Ele não nos predestinou para o erro. E aí eu vou trazer isso tudo aqui mostrado, esse escopo, para a gente entender e fechar. Gente, nós precisamos usufruir. Eu até coloquei, faça bom uso do seu livre-arbítrio, a fim de não precisar de rotas corretivas. E para fechar, use seu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Seja resiliente e receba a bênção e restituição. Faça isso. Usa seu livre-arbítrio. Eu acho que a fala maior que está na nossa mente é, mas poxa, Deus me escolheu, Ele me chamou, Ele me ungiu. Amém. Continue. Continue. Porque é muito fácil colocar a culpa em qualquer outra situação. Abraão colocou a culpa na idade.
eu estou velho, eu não vou conseguir, eu vou dar aula para Deus, vou resolver meu problema aqui. Problema mesmo, né? E aí Jacó enganou desde o começo, não precisava. Lembra que eu bati muito martelo na aula de Jacó? Falei, gente, não precisava, Deus escolheu desde o ventre. Ele rejeitou Esaú e já escolheu Jacó. Por quê? Eu não sei, mas ele escolheu. Precisava de toda essa parafernália? Não precisava. E aí eu caminho mais para o nosso tempo aqui. Deus ele tem um plano para as igrejas, ele tem um plano para a nossa, ele tem um plano para outra, ele tem um plano para a catedral, ele tem um plano para todo mundo. A questão é, eu estarei na vontade exata de Deus, ou eu vou querer mexer os pauzinhos utilizando meu livre-arbítrio para contribuir com Deus, porque eu vou dar aula para Ele. Cuidado. Deus ele nos trouxe a liberdade, mas ela tem que ser muito bem usufruída. Mas nos anos 80, nos anos 90, Deus ele levantou um casal para modificar o louvor e adoração na igreja. Um casal que trouxe uma renovação de uma igreja, uma denominação aí que está presente, eu te falo lá fora, que eu vi isso, das bandas, de tudo que começou, eles pregavam para a gente que era dependente químico, foi uma renovação maravilhosa, você vê que a vontade de Deus é nítido. Trouxe a bateria, a guitarra para dentro das igrejas tradicionais, foi uma coisa maravilhosa, dos anos 80 dos anos 90. Aí chega nos anos 2000, essa galera é pega em corrupção, até hoje é uma palhaçada. Usou o livre-arbítrio e fugiu da rota exata de Deus. Era para isso acontecer? Não. E eu falo mais. Eu tenho certeza que em algum momento dos anos 70, Deus escolheu 3 homens de 3 denominações que começaram juntos, eu te falo lá fora, para começar um movimento de busca, de expulsar demônio, de entender um pouquinho melhor a questão do dinheiro, da promessa, e começou bem. Precisava disso. Porque a igreja metodista, batista, presbiteriana estava morrendo, ia acabar o cristianismo. E se não fosse esse neopentecostalismo, ia morrer, foi necessário. Mas aí vocês sabem o que aconteceu depois. Era a vontade de Deus? Pergunto. Não. Mas Deus levantou, começou bem. Então, nós precisamos ter em mente que, com exceção de uma denominação, que eu te falo lá fora, se você quiser, todas as outras entendem o livre-arbítrio e vivem isso. Só que isso traz responsabilidade para você. Então, hoje eu fecho esse escopo dos patriarcas com esse trabalho mais teológico, uma aula pastoral, uma aula teológica, para a gente ir acrescentando. Fechando o escopo dos 4 patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão e Jacó, primeiro e terceiro patriarca, não usufruíram bem do livre-arbítrio, criaram tangentes que trazem consequências até hoje. E no Antigo Testamento eu vou trazer os versículos da semana que vem, que eu sabia que não ia dar tempo hoje, para fechar esse escopo, para que a gente veja, poxa, Deus não predestinou para isso, e eles usufruíram de maneira errada. Isaac foi irrelevante e José foi o único que alcançou a vontade suprema, a vontade exata. Eu gosto dessa palavra exata, porque foi resiliente e não teve problema nos processos. Então, o que eu digo para você, fechando essa palavra pastoral? Você tem livre-arbítrio, mas faça bom uso, gente, faça bom uso. Deus ele tem planos para a igreja metodista, tem planos para a tua vida, tem planos para o teu casamento. Faça bom uso, faça bom uso. Esse é o meu conselho. Porque quanto mais tangentes que você cria, semana que vem eu vou falar de Moisés, vou deixar vocês tudo curioso aí. Eu vou mostrar aí na Bíblia, não é minha opinião não, é a Bíblia. Eu vou trazer na Bíblia o que está lá certinho. Ou vocês podem pesquisar que nem doido aí durante a semana que vem traz a resposta. Mas eu vou mostrar na Bíblia. Era para entrar ou não era? Era ou não era? Não sei, semana que vem a gente vê, para fechar esse arco. Eu penso, Cláudio, isso é uma opinião minha pastoral, não é nem esperado. Vai fazer sentido. A grande dificuldade é identificar o que é a voz de Deus exatamente. Percebe? Na minha opinião humilde, esse é o problema. E para isso, o que José fazia?
Tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de busca, caráter, seriedade, que é tudo que a gente precisa, né? E aí ele tinha aquilo que eu falei em outras aulas, que eu bati muito. Ele já tinha o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo nem estava na terra, ele já tinha o maior dos dons, que era prever o futuro. Literalmente, que era a visão. Que eu trabalhei isso numa outra aula. Ou seja, por que Deus deu isso para ele? Porque ele já tinha caráter, ele tinha o Espírito Santo. Enfim, foi batizado com o Espírito Santo antes até mesmo do Espírito Santo vir para a terra. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele seguiu os processos. E os seus antecessores, pelo menos de 3, 2 deles, não. Então, a doutrina do livre-arbítrio, ela é presente em 95% das igrejas. Eu precisei trazer ela hoje de maneira um pouco mais profunda, bíblico-teológica, para que você entenda, faça bom uso dela e você aprenda de propósito e use de propósito de maneira correta. Esperar é difícil, mas identificar a voz de Deus é mais. Então é joelho no chão, é oração, é palavra, para identificar, passar pelos processos e alcançar. Em nome de Jesus.